É hora de ouvirmos o Evangelho. Olha, eu vou, pelo Espírito de Deus, alimentar a sua alma. Você vai sair daqui energizado, sem óleo, sem diabo, sem ameaça, sem profetas balabachúria, apenas com o Espírito de Cristo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, eu não vou ler todo o versículo, porque nós vamos falar isso durante a ministração. Segundo a graça de Deus que me foi dada, veja, não foi dada nem a Pedro, não foi dado a Tiago e nem foi dada a João, a graça foi dada a Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro, disse Paulo, edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 14, se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E o povo da graça de Deus aqui reunido e em vários lugares do Brasil e do mundo digam amém. Eu quero, lendo versículo por versículo, coloca para mim no versículo inicial, por favor, meu amado Miguel. O tema da nossa mensagem é salvos através do fogo. O que quer dizer essa expressão? A pessoa é salva, mas é através do fogo. Deixa eu lhe explicar minuciosamente. Todas as pessoas que são de Cristo, não é quem vai à igreja. Uma coisa é ir à igreja, outra coisa é ser a igreja. Uma coisa é estar em Cristo, outra coisa é estar na placa. Quem está na placa ainda não é de Cristo, porque nós não podemos defender a placa. Ah, eu sou pentecostal, ah, eu sou daquela igreja. Aí faz o comercial igual da Nextel, faz um comercial bunda e diz, eu sou da igreja Cis. Quem defende placa ainda não está em Cristo, está na religião, está debaixo de dogmas, está debaixo de homens. Quem é de Cristo não é quem pensa que é. Quem é de Cristo, mesmo estando ou na lei ou na graça, está salvo para a vida eterna. Existe a salvação para a vida eterna e existe a salvação na mente, que vem através do conhecimento do Evangelho. Então, quando Paulo usou a terminologia salvos através de fogo, é que mesmo uma pessoa dentro da igreja ou na placa, ela está salva para a vida eterna, mas essa é uma salvação por meio do fogo. Você imagina um crente em Jesus Cristo achar que porque ela não concluiu uma campanha, Deus vai soltar a mão sobre ela? Você imagina um crente em Cristo
achar que por causa desse mês ela não deu R$ 98,34 de dízimo, porque tem que ter uma calculadora para somar até os centavos, senão está roubando a Deus. Como se Deus tivesse uma calculadora lá no céu, e esperando 30 dias você receber, de olho no pagamento. O dinheiro caiu, não caiu. Anjo, vê lá, deve ter uma falha do INSS. Calma, Deus, eu vou dar. Não, porque se não der, Deus solta a mão, você é ladrão. É essa concepção. É isso que é uma vida salva pelo fogo, ardendo nela, queimando o coração. Existem pessoas que só se sentem aliviadas quando entregam o envelope. Você já passou por isso, meu amado? Então você era salvo pelo fogo. Você quer ver uma outra coisa que os crentes estão salvos, mas salvos pelo fogo? É que no primeiro domingo do mês, e tem que ser no primeiro domingo, tá? Se ela não comer um pedaço de pão pulmã, e ela não beber um suco da pérgola, ela não tem comunhão com Deus. E ela acha que Jesus pode voltar e ela ficar, porque aquele pão é que é o alimento, porque está escrito que Jesus disse: quem não comer da minha carne. Mas Jesus disse: quem não comer da minha. Mas ele não disse quem comer do pão pulmã. Ele disse quem não comer da minha. E quando é que nós comemos na carne? Quando ele disse: está consumado. Quando é que nós bebemos do teu sangue? Quando ele tingiu aquele madeiro. Mas os crentes, salvos pelo fogo, aí come o pão hoje, bebe o suco hoje, e um mês inteiro esperando a próxima comunhão. E quem não pode ir na igreja que estiver internado, vai o presbítero e o diácono levar esse pão lá no hospital. Você era salvo pelo fogo. Meus irmãos, a vida cristã é para se viver a liberdade na consciência. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E a agonia, sabe, o medo dele voltar, porque senão você não tem o azeite, você não é a virgem prudente, então você precisa ir comprar azeite. E aonde vende azeite? No supermercado Presunico ou no Carrefour? Não, o pastor tem azeite que ele trouxe de Israel. E quanto de graça não é, que se mandou comprar, disse um teólogo para mim. Se Jesus mandou comprar, é porque nós podemos vender. Entendi. Vamos à palavra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, eu lancei o fundamento, mas isso não foi de qualquer maneira. Eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Imagina você fazer uma casa de qualquer maneira. Vou fazer uma casa, então vou pegar tijolo, vou botar em cima do barro aqui, vou botar uma laje sem escora. Se faz isso? Não. E as nossas vidas vão sendo edificadas sem esta prudência. Ele diz, vem outro e edifica sobre ele. Então Paulo foi o apóstolo do fundamento, botou os alicerces e saiu. E a igreja precisa ser edificada em cima do fundamento colocado por Paulo. Não é isso, em cima do fundamento colocado nem por Pedro, nem por Tiago, nem por João e nem por nenhum homem que tenha esta visão da graça. Por quê? Porque senão vai começar torto, senão vai sair fora do prumo. Então tem que vir um outro com a mesma visão e o mesmo chamado de Paulo, da graça de Deus, aonde não cabe honra nem glória para homens,
Onde homens não pode ser o pastor presidente, senão sai torto. A visão é Cristo como cabeça. É verdade. Se colocar aqui um homem como um pastor presidente, já foge do prumo. Quem está dentro não vê, mas quem pega 10 metros de distância e diz: a parede está torta, e fez uma barriga, e aos ferros aparecendo. Então ele diz: porém, cada um veja como edifica. Então a edificação da igreja é feita em cima do fundamento lançado por Paulo. Porque alguém se levanta aqui dizendo que é pastor no meio da comunidade e diz: porque Pedro disse que o diabo anda em derredor. Opa! Isso não é o fundamento para a minha vida. E outro vem e diz: é porque mandou passar o óleo na cabeça. Epa! O fundamento para a igreja do novo pacto foi colocado por Paulo, e ele disse que ele fez isso como um prudente construtor. Maravilha. Está claro. Verificou a qualidade do cimento, da pedra, dos vergalhões, da estrutura, mediu, olhou, viu se era pântano, viu se não era, quantos andares temos que construir. Isso é o prudente construtor. Mas na linguagem de Paulo, isso aqui era espiritual. Depois ele diz no versículo de número 11, olha lá: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é o batismo nas águas. Não, é claro que é. Qual é a base dessa igreja aqui? O batismo nas águas. Tem igrejas aí com o nome de igreja, batismo, em tal. Igreja, por quê? Porque o fundamento daquela igreja é em João Batista. Então o nome dessa igreja aqui é Igreja Batista Nova Cinelândia. Por quê? Porque é a igreja que batiza como João Batista. Mas o fundamento dessa igreja não é João Batista. O fundamento dessa igreja é Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo deu a Paulo como fundamento? Que o nosso batismo foi na... se eu boto outro fundamento, disse Paulo, ninguém pode colocar outro. O fundamento da igreja já está posto, é Cristo. Leia de Romanos aos Hebreus que você vai ver os materiais que foram usados para a edificação dessa igreja aqui. Vê se nós usamos aqui elementos simbólicos. Vê se nós damos o povo aqui água depois da oração. Vê se nós damos fita para amarrar no braço. Vê se nós mandamos você sacudir a sua carteira. Ou se pergunta aqui quem pode dar 1000, dar 500, dar 200. São fundamentos de homens para manipular e tosquear ovelhas. Fundamento aqui é Jesus Cristo. Tem que estar registrado nas epístolas de Paulo, que vão de Romanos a Hebreus. Se sair deste fundamento, entra em Pedro. Se sair para o outro lado, entra em João. Se sair para cá, entra em Tiago. E quem está dentro não vê que a casa está ficando torta. Mas quem está lá fora com os olhos diz: tem goteira ali, ó. Depois Paulo diz no versículo de número 12: contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então o fundamento foi lançado, é Jesus Cristo. Em cima deste fundamento, a sua vida vai sendo edificada. Só que para a sua vida ser edificada, os elementos que deixam você firme devem ser de prata, ouro ou pedras preciosas, ou dão a você madeira, feno e palha. Disse o apóstolo Paulo que dia a dia o fogo provará, mostrará que tipo de material você foi edificado. Meu Deus.
Se o que deram a você, em cima do fundamento que é Cristo, foi prata, ouro ou pedra preciosas, quando vir o fogo, você ficará mais purificado. É verdade. E você descansa, porque o seu valor aumenta. Mas o que deram a você foi madeira, feno e palha. Quando vem o fogo da palavra, e que disse Paulo que ela virá, porque o dia, contudo, não, 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então vai vir uma hora, que o fogo desta palavra virá sobre as nossas vidas. Quem é madeira, feno e palha, vira cinza, não aguenta e vira as costas. Por quê? Porque ele vem atraído pela bateria, ele vem atraído pela namorada, ele vem atraído pela gravata do pastor marrom que suco, ele vem atraído por muitas coisas que não seja a palavra. Porque quem tem ouro, prata e pedra preciosa não é a placa, não é a convenção, não é o pastor, não é o bispo, é o evangelho. Só que os crentes não acostumaram a vir a Cristo por causa do evangelho. Os crentes estão acostumados com a tradição. A igreja que não tem um profeta não é de Deus. Se não tem alguém aqui falando um balabachúria, Deus não fala lá. Alguns irmãos vieram aqui eu não volto mais. Eu disse, por quê? É porque aqui vocês não têm nem madeira, nem feno, nem palha, e a gente está acostumado no final da oração, o pastor cuspir na gente tudo. Abre aí o Facebook, abre o YouTube. Eles cospem, joga água, joga paletó e rodeia, toca sino, joga sal da água depois da oração. Isto é madeira, feno e palha. Isto na hora do fogo, isto não tem valia nenhuma. Aí o crente entra nessa hoje, o caroço não sumiu, ele entra naquela. Aí naquela dá um copo d'água depois de oração, mas essa oração é a linguagem deles, não sobe o teto, eles migram para outra, e eles ficam assim, pula daqui, pula para lá. Já visto quantos de nós aqui já passamos em mais de 30 denominações, e tudo era muito bonito enquanto não se abriu a cortina, porque dos bastidores aqui, quando você tem acesso, você rua. Então o fogo da palavra vai mostrar quem você é. O fogo desta palavra mostra que material você é feito. Há uma hora que você diz, caramba, eu nunca fui crente coisa nenhuma, eu entrei aqui só para buscar emprego, ou entrei aqui só para meu casamento. Meu amado, você imagina uma pessoa que está lá fora e entra aqui dizendo assim, o que você veio fazer aqui? É que o meu filho está nas drogas. O teu filho está nas drogas e você veio ter relação com Deus para ver se Deus tira ele das drogas. Mas drogas não é uma obra da carne? Aquilo que semeia não colhe? Deus não trata com isso, isso é um problema teu. A droga não entra na boca de ninguém, pula sozinha não, meu amado. É a mão da pessoa que leva, isso é questão de caráter. E as pessoas querem ter um relacionamento com Deus para arrumar mulher, para arrumar homem, para tirar o filho da droga, porque a vizinha dele é macumbeira, perturba ele com tambor. Tua vizinha macumbeira te perturba com tambor, meu amado? Vai na prefeitura, meu amado, resolve o problema. 1 ano, 2, 3, 5, Deus nos responde. Isto é madeira, feno e palha que estão dando para você. E chega uma hora que o fogo prova. Sabe o que a pessoa diz? Deus não me responde, é melhor então eu ir por só love. A pessoa volta por só love. Por quê?
Porque o fogo provou que o seu fundamento estava totalmente fora do que Cristo quer para a vida dela. Cristo quer que você tenha envolvimentos com o Evangelho, com aquilo que é verdadeiro, meu irmão, com aquilo que está aqui. Uma irmã me disse: eu sei que está aqui, mas eu sou dirigente da mesa de oração. Deus fala comigo. Então você fica continuando dirigente de oração. Quando cai um trovão igual onde São Paulo, misericórdia, aquele Pai nosso, Pai do céu. Quem foi, minha amada? Jesus está voltando e eu não dei o dízimo esse mês. É salva pelo fogo. Eu não tenho nada a ver com trovoada, por mim, meu amado. Só de saber que se eu morrer agora eu vou abrir os meus olhos no céu e não vou ter que pagar o aluguel mês que vem, já é uma bênção. Então, meu amado, o apóstolo Paulo diz no versículo de número 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Meu amado, você pode ter certeza que aqui você recebe prata, ouro e pedras preciosas. E neste alimento pode vir o fogo que for, que uma vez que você recebe esses fundamentos, nada te derruba. Eu conheci um irmão que ele disse assim: tá vendo aí, ó, que adiantou? Busquei tanto a Deus, fiz tanto jejum, me consagrei tanto, eu acho que Deus não está comigo. Por quê? Olha aí o que aconteceu comigo, fui atropelado. Ué, se andou na rua, tinha que ser atropelado, meu amado, anda na calçada. Agora foi atropelado, já não quer mais relação com Deus. O fogo provou que o seu fundamento em Deus estava errado. Quando aconteceu o que é ruim, ele, ó, tchau Deus. Mas quem recebe ouro, prata e pedra preciosa, quem está com a sua vida edificada no fundamento que é Cristo, porque a nossa vida não está edificada em Geraldo. Oi! A minha esposa está edificada em cima de mim, meu amado. Tem hora que ela procura a minha carteira, eu escondo. A nossa vida está edificada sobre Cristo. Aconteça o que acontecer. Sabe o que o profeta diz? Ainda que não haja leite nos currais e o fruto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor. Olha o que disse Jesus nos dias de sua carne. Olha lá, Mateus 7,24, olha lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, apenas ouve e deixa para lá. Todo aquele que ouve as... Volta. Olha, eu conheço muito cristão. Poucos praticam a palavra. A maioria pratica obras e sacrifício. Ouve aqui, mas tem a necessidade de fazer uma campanha. Ouve aqui, mas tem a necessidade de ir atrás de um profeta. Ouve aqui, mas tem a necessidade de que o pastor ore, que o pastor bote a mão. Ele disse: não, você tem que ouvir e praticar. Se você ouviu na minha palavra que eu te abençoei com todas as sortes de bênção, você tem que praticar esta palavra na tua boca. Você tem que dizer: eu sou um abençoado com todas as sortes de bênção. É ouvir e praticar. Ora, se você ouviu aqui a palavra dizendo em Romanos 8,28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que você veja o negativo, eu tenho que ouvir e
e praticar. Todas as coisas cooperam para o meu bem, ainda que os meus olhos físicos não vejam, e ainda que a minha carne não sinta, eu ouço e pratico. Eles ouvem e bebem o copo d'água. Mas não foi isso que ele disse? E são salvos pelo fogo, porque não vê resultado. Só vê resultado na vida cristã quem ouve e pratica a palavra. Olha lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E Paulo disse um prudente construtor. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como um prudente construtor, olhando o material, examinando. Depois ele diz no versículo 25: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos. Olha o fogo da palavra, hein? E sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Esse é o tipo de material que se dá aqui. Não vou orar você quando terminar esta reunião. Isto é madeira, feno e palha. Você já tem Deus na tua vida. Não vou passar óleo sobre a sua cabeça. Isto é madeira, feno e palha. Vocês já têm a unção que vem do santo. Recebe, 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 recebe. E quando vem o fogo, e diz que uma hora ela vem, diz que vem e cai a chuva, e transborda os rios, e sopra os ventos, e diz que esse vento dá com um ímpeto contra a minha vida, mas eu não caio. Eu envergo, mas não caio. Porque não estou aqui esperando uma unção da mão de um pastor. Eu não estou aqui atrás da mão de um homem. Eu não estou aqui atrás de um copo com água. Eu não estou aqui na campanha de Manassés. Manassés. Eu estou aqui seguro em Cristo. Eu estou aqui na ousadia do Espírito Santo, acreditando que aquele que me colocou de pé, ninguém me derruba. É nisto que está a minha segurança. Pode bater do jeito que for. Quem está com ouro, prata e pedra preciosa, a vida nunca cairá. E você vê o crente, ele pula no mistério, na saramandaia, ele brinca, ele vai ao monte, perdeu o emprego, você já não vê mais ele na comunidade. O vento bateu com ímpeto. A sua vida com Deus está em conquistas materiais, nas promessas de homens. 2019, o ano dos eleitos, e ele passa o ano todo esperando isso, nada acontece. Diz que bate com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Meus amados, eu disse em São Paulo, eu e a minha esposa começamos um trabalho, eu, ela e meus 2 filhos. Ninguém aparecia. Nós queríamos desistir, mas é que o nosso fundamento não estava em quantidade, e sim em qualidade. Nós pensamos em acabar com tudo, sem saber que aquele que estava dentro de nós era indestrutível. Quem está com a sua vida edificada sobre a rocha,
Ele consegue ver o sol através das mais densas nuvens, porque os seus olhos não estão em conquistas e acontecimento terreno. Os seus olhos estão em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele avança, ele conquista, ele tem foco, ele tem espírito de combate, ele se torna indestrutível, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. Depois Jesus, nos dias de sua carne, disse no versículo 26: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, madeira, feno e palha. Ouvem, mas não praticam. Praticam o que o pastor manda. Sábado de consagração, todos irmãos em jejum, madeira, feno e palha, porque essas não são as palavras dele. Então ouvem e não praticam. Ele diz que será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você sabe quantos cristãos hoje vivem uma ruína, uma derrota completa? E o erro não está em Deus. Deus não falha, Deus não corre riscos, Deus conhece o fim da história. Deus sabe exatamente a hora da tua partida, o momento exato que você vai sair e vai chegar. Não há erros em Deus. O erro está na edificação da igreja, que está recebendo madeira, feno e palha. E quando o fogo da palavra vem e diz que bate com ímpeto, aquela casa, aquela vida desaba. Tem muita gente assim dentro da igreja, doente, pessoas feridas, não pelo lobo, mas por aqueles que deveriam sará-las com palavras de verdade genuína da sã doutrina. Pessoas que não dormem mais, pessoas que foram feridas, humilhadas dentro das chamadas igrejas, pelos seus líderes, pelos seus pastores, pessoas que tiveram vidas aqui expostas, porque não deu o dízimo, pessoas disciplinadas lá atrás, eles chamam de banco da dice, porque edificaram a sua vida sob a placa. A minha igreja, eu não largo a minha igreja de maneira nenhuma. Mas está aqui, o teu pastor está pregando isso é Antigo Testamento. Problema, cada um tem sua igreja. Aqui não se come desse reggae. É que cada um tem a sua igreja, cada um tem a sua doutrina. Aqui não se come desse reggae. Aqui cada um não tem a sua igreja. Aqui só tem uma igreja, ela é de Cristo, e só tem uma igreja, uma doutrina, que é do Evangelho. Ou todos aceitam, ou estamos todos fora. O que está escrito? Não tem esse negócio. Ali prega uma doutrina, desse lado homem, desse lado mulher. Por quê? Porque aqui somos santos. Ora, se Deus disse que não é bom que o homem fica só, e mandou o homem se tornar uma só carne com a mulher, dentro da igreja o pastor separa, mas não mostra onde tem. E quando bate o vento, diz que a vida desaba. Meu amado, eu canso de falar isto. Pessoas morreram, homens morreram sem ver o corpo da sua mulher, em nome de uma santidade religiosa. Tem que tomar banho com camisa de manga comprida, porque Deus é santo. E eu disse a ele: mas vem cá, você não pode tomar banho. Não, a gente pode tomar banho, mas o blusão tem que ficar aqui no box. Saiu do chuveiro, você tem que botar logo a camisa, que vai que o anjo vem. E acontece o que se o anjo vir?
Ou quando você estava lá no banheiro, Deus fechou os olhos. Isso é uma vida que desaba e que é salva pelo fogo. Se casado com 40 anos com uma mulher e não vê o corpo da miserável. É triste, né? Amados, está na hora de acabar com isso. Está na hora de você viver o Evangelho. Está na hora de você despertar para essa verdade e tirar madeira, feno e palho da sua vida e começar a viver as riquezas que Cristo tem para você. Olha o que disse Hebreus 4, 1, 13. Olha lá, 4, 1 ao 3. Olha aí, olha essa palavra aqui, olha essa palavra aqui, olha essa palavra aqui. Vocês gostaram, né? Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Os cristãos em Cristo têm uma promessa de entrar nesse descanso, deste anapausis, desta segurança do Pai. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Não é Deus que falhou, porque depois querem botar culpa em Deus. Eu fiz o jejum, nada aconteceu. Ou eu dei dízimo, nada aconteceu. Disse Paulo: suceda que algum de vós tenha falhado. Dois. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Não entram no descanso, porque a palavra não aproveita de nada. Sabe o que aproveita na igreja? Levanta a mão agora. Depois que eu orar, cada um dá um gole nessa água. Ui, mas como o povo gosta de água, hein? Quem segurou os elementos agora? Ei, mas não é para segurar objetos, não é para beber água depois de orar. É aqui que está gravando. Meus amados, isso é macumba. Não, macumba não, que me desculpa meus irmãos, que tem muitos irmãos lá que virão para a graça. Isso é macumbogélio. Beber água depois da oração não tem nem na lei, nem na graça, e só na desgraça. Não tem isso. Jesus nunca mandou beber água depois da oração, meu amado. Isso é madeira, feno e palha. Não é porque tem um elemento aí dentro. Claro que tem H2O. Claro. Só é água por causa desses elementos. Diz que a palavra que eles ouviram não aproveitou de nada, porque não misturou esta palavra com fé, dizendo: eu recebo esta palavra, eu tomo posse, isto é para mim, eu sou um abençoado, eu sou um herdeiro de Cristo. Não, eu já não sou mais servo, eu sou herdeiro, e como herdeiro eu sou filho. Não, todas as coisas cooperam para o bem. E nós fomos daqui para São Paulo e uma chuva, meu carro a 120, 130, 140, eu digo a chuva, a gente 80, todo mundo. E agora vê com os olhos da fé, poderíamos bater lá na frente. O Pai que nos ama mandou uma chuva para frear o povo. E quem não está no descanso? Porque o diabo é sujo, tá vendo? O inimigo está furioso, e um já pega uma Manassés, o outro já pega uma rabanada. Eita! Fala, Senhor, fala. E fica o irmão aqui do lado, né? Usa, Senhor, usa teu servo. E o cara, rabanada, pão com ovo. E o cara... Que rabanada, pão com ovo, meu irmão, é ouro, prata e pedra preciosa. Se tu anda nesse fundamento, você vê Deus agindo no mínimo detalhe, e você descobre que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. No versículo 3 ele diz, olha lá: nós, porém, que cremos, entramos no descanso
conforme Deus fez dito. Assim, olha o que Deus disse: assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Deus disse: porque vocês não creem nas minhas palavras, porque vocês não ouvem e não praticam, vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês serão salvos pela minha graça, mas serão salvos como pelo fogo. Verão demônio em tudo, diabo em tudo. Vocês viverão de espadas de guerra. Sai da frente, Satanás! Nós estamos em guerra. Eu não estou. Eu estou em paz. Eu estou no descanso. Vai acontecer o que Ele quer. Deus não corre riscos. Todos os dias da minha vida escritos e determinados, quando nenhum deles ainda. Ele viu o meu corpo ainda informe. A palavra não saiu da minha boca, e eis que Ele conhece toda. Ele me cerca por diante e por detrás. Os teus olhos estão sobre mim, o seu cuidado sobre mim. Eu estou na palma da mão do Pai, da onde ninguém me arrebata. Isto são pratas, pedras e diamantes, ou pedra preciosa. E quem não vive assim, vive desesperado. Ai, meu Deus do céu, vai mandar 10 lá no trabalho embora, quer ver? Eu estou no meio, quer ver? Ora. O patrão ouve e diz: eu vou mandar esse cara logo embora logo. A graça de Deus edifica a sua vida sobre a rocha. Nós não estamos num relacionamento com Deus em coisas tocáveis, palpáveis. Nos ensinaram isto. Pega numa cruz. Só não deram o pé de coelho porque isso já estava muito batido no catolicismo, pé de coelho. Mas faltou pouco da pé de coelho para a gente, hein? E deram espada de São Jorge, deram rosa de Saron, deram vassoura, deram esplanador, deram cactos, deram tudo, tijolinho da casa própria. E quem aqui nunca pegou um tijolinho da casa própria? Quem? Olha aí, ó. A Deus bradando aí, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 20, olha lá. Se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vocês se sujeitam ainda a ordenanças? Paulo está falando: Cristo não matou vocês na cruz? Vocês já não morreram com Cristo lá naquela cruz? Diz que Ele matou vocês e vocês ressuscitaram a ponto de ser selado com Ele na cruz. Agora, se vocês morreram com Cristo, porque eu morri com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ora, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vocês vivessem lá no mundo, vocês se sujeitam ainda a ordenanças. E ele vai mostrar qual as ordenanças que os crentes estão obedecendo hoje em Cristo. 21. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Há um material que vai edificando a vida do crente. Quem aqui quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vem aqui na frente. Isto é feno, porque não tem a expressão aceitar Jesus. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. Ele que nos buscou, Ele que nos atraiu. Ele disse: não foste vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós outros. Aí o camarada entra aqui e já se dá um feno. Quem quer aceitar Jesus? Lá no banco fica uns enfia assim, ó. Vai. O pastor aqui vai tacar palha. Ele já está dando feno, ele vai tacar palha. E diz assim: o diabo está segurando alguém na cadeira. Está segurando não, está tocando aqui do lado, pastor. Está mandando eu ir, mas não vou. Isso são madeiras, feno e palha. E que depois você vem, aí ele diz assim, ó, agora você é crente.
não pode segurar a garrafa de Coca-Cola. Você não pode provar maionese Hellmann's. E você não pode tocar aquilo outro. São madeira, feno e palha. Depois ele diz no versículo 22: segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso, elas se destroem. Não, você não pode usar batom, porque batom é da pomba gira. E você? Não pode cortar o cabelo, porque o cabelo foi colocado no lugar do véu. E você não pode usar calça comprida, porque isso é veste de homem, está lá no livro de Deuteronômio. São madeira, feno e palha, porque são coisas da lei. Isto com uso, isso acaba se destruindo. O fogo acaba com isso. Não adianta querer mudar o exterior, é o interior. Não adianta deixar de usar um batom e fazer fofoca na igreja. Não adianta deixar de cortar o cabelo e mentir quando alguém liga para sua casa dizendo assim: da onde é? É da Casa Bahia? Manda dizer que mamãe não está. Domingo que vem ela vem aqui com um coque de creme crack, passa mel na manteiga e vai falando essas que eu nem sei. Não adianta, essas coisas com uso se destroem, pregou Paulo. Depois ele diz no versículo de número 23, olha lá: tais coisas, com efeito, ela tem até aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. Você sabe o que é o culto de si mesmo? Eu vou dizer porque eu fazia muito. É que quando eu vinha com uma mala assim 008, que eu queria ser mais do que o 007, e eu já entrava com uma mala 008, aqui tinha as minhas cadeiras assim, dos irmãos dos presbíteros, eu já botava o meu cromo alemão igual o sapato de Aladim, ele tinha um bico assim para cima, que as pessoas quando olhavam falavam: não vem não que eu esfrego e faço 3 pedidos, hein? Isso é o culto de si mesmo, o orgulho, o pastor presidente, o rei da cocada preta. As coisas só acontecem se eu tocar, se eu ungir a chave do carro, se eu profetizar. Isso é o culto de si mesmo. Depois Paulo diz: e de falsa humildade, e de rigor. Não, varão aqui não usa bermuda não, meu irmão. Pastor, mas 42 graus, nós estamos igual. Problema, vocês são santos. Vai que uma mulher passa aí e vê você de bermuda com essa canela fina lá do Ceará. Ué, porque mulher não pode ver canela fina, não? Isso é um rigor ascético. Isto é madeira, feno e palha. Não edifica a vida, é metamorfose, é transformação do exterior, é religiosidade, é querer convencer alguém de uma falsa santidade. A transformação, metanoia, é na mente, é no interior, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Isso é a transformação que se espera. Isto sim é ouro, é prata e é pedras preciosas. E de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então a igreja precisa viver esses materiais, ser ensinado pela palavra, tirar o jugo, tirar as proibições, tirar o fardo pesado. Hoje, eu vou lhe ser sincero, se eu tivesse que ser crente pelo que eu vejo no outro crente, eu estaria em qualquer lugar, menos aqui. O quê? O crente só vê diabo. O crente só tem palavra de ameaça. Nas igrejas você só vê uma falsa santidade. Nas igrejas dos homens, é porque o diabo, é porque o demônio, é porque isso, é porque aquilo, é porque... E é fardo, e é jugo, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir à praia, não pode... Você vê quem fez a praia foi quem, meu amado? Se a praia tem um dono, o dono é Jesus Cristo, meu amado. Não, porque lá na praia tem a mulher de biquíni. Não vejo, meu amado, vai de tapa-olho, vai de pirata, tapa esse.
Arranca um e tapa esse, meu amado. Não adianta, não vai à praia porque a mulher está de biquíni, mas vê a dançarina do Faustão. O que adianta? Deu no mesmo, meu amado. Deu no mesmo. Então tem que tirar o jugo dos crentes. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é cristão não pelo seu exterior. É quando abrir a tua boca que a pessoa vai dizer, nossa, que homem de Deus. É lá nas trevas que precisam de você, da tua luz. Seja como uma garça que entra dentro do pântano e não suja as suas vestes. Seja luz nas trevas. Não queira dar exemplo com religiosidade com o seu exterior, porque o seu exterior só convence muito mal a religião. E está assim o Oriente, as pessoas de burca. Só o olho para o lado de fora, nada de Deus, se explodem, se matam em nome da religião. Nós somos o bom perfume de Cristo. É quando se abre a boca que se vê quando uma pessoa é convertida. Tem sempre uma palavra de ousadia, de esperança. Você para o crente, ele diz, eu estava de bermuda numa praia lá com a minha esposa lá na Urca, a mulher chegou para mim, posso falar com o senhor? Com a Bíblia na mão, eu falei, lá vem, ó. Pode sim, senhora. Deus está mandando para dizer que tem uma grande obra na tua vida, mas você tem que descer até a casa do oleiro. Eu ia. O senhor já ouviu falar de Jesus? Eu já ia responder, ela fez igual o Faustão. O senhor vai para o inferno se ele voltar, o senhor não ouvir. Meu amado, é isso que a gente vê dos crentes. Agora, para uma pessoa igual a você, você já fica aqui, já pronta, doida para a pessoa puxar o assunto. Você fica, oi, oi, oi. Calor, 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 calor. A pessoa, tá calor, você é um abençoado, um eleito. Sai diferente, meu irmão. A pessoa olha para você assim. Você é cristã? É. Poxa, nem parece, a senhora é bonita, cabelo bacana, legal. Poxa, sabe o que é diferente? O crente reformado, onde a sua vida está edificada sobre a prata, sobre o ouro. Você já conhece o religioso, quando ele abre a boca é assim, Jesus está voltando. E você vai ficar. O jugo pesado. Sabe, a consciência má. Por causa do fardo, do jugo, da madeira, feno e palha. Não é que a pessoa é ruim, mas é o alimento, a matéria-prima em que ela foi gerada. E Jesus reprovou isso, olha só. Mateus capítulo 23, versículo 1, 4, olha lá. Então falou Jesus às multidões e os seus discípulos na cadeira de Moisés. Olha, isso é a lei, tá? Olha como é que anda a lei. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. 3. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. O irmão não vai ver televisão não, hein? Vai lá na casa dele na Barra da Tijuca, a televisão dele é de 80 polegadas, eu acho que nem mais 4K, é todos K, todos Y, todo S. Mas as ovelhas não podem. Depois ele disse no versículo de número 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos ombros, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E a igreja debaixo de jugo. Aniversário de 15 anos da minha filha, não posso ir, hoje é culto de consagração. Você sabe como é que é o pastor Manassés. E não vai não.
casamento destrói, tem briga, tem tudo, tem isso, mas se ele perder o culto de consagração, o pastor Manassés bota no banco, meu irmão, e um religioso faz o que quiser com ele, mas não bota ele no banco não, que ele gosta de ficar aqui sendo visto pelos homens. Disse Jesus que eles botam fardos pesados e difíceis de carregar e põe sobre os ombros dos homens. Você olha para uma pessoa que é salva pelo fogo, ele está de fardo aqui, nas costas, na cabeça, carrega na mão, ainda sai puxando a cachorrinha de fardo assim, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, que eu me lembro quando você entrou aqui, você estava meio que cabisbaixo, a olheira de jejum, sacrifícios até a alma. Tem um que eu dei uma blitz lá na porta assim, quando enfiei a mão no bolso dele, eu falei, peraí rapaz, tá rendido. Ele, que foi pastor? Mas eu tirei envelope da consagração daqui, e saquinho do cordeiro de lá, tinha um com pão da Santa Ceia, a azeitona que tirou do Monte das Oliveiras, a colherzinha da casa própria, mas eu sacudi ele. 2 domingos depois ele já estava aqui, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Porque o medo sai, o pânico sai, o desespero sai, a alegria entra, a vontade de viver chega, a autoestima, o crente passa a viver dias felizes. E o primeiro efeito desta palavra é que as algemas são partidas. A nossa relação com Deus não está baseada em sabedoria humana. Sabedoria humana, cultos elaborados em gabinete pastoral, tudo isto é madeira, feno e palha. Que vamos dar ao povo hoje? Vamos fazer campanha da quebra de maldição. Madeira, feno e palha, porque a maldição já foi quebrada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 11, mais 3 versículos apenas, olha lá. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5, isso aí. Eu, irmãos, disse Paulo à igreja de Corinto, e digo eu a vocês aqui nesta manhã, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O material que eu dei a vocês não foi produto da minha imaginação. O que nós vamos pregar domingo? Domingo nós vamos botar uma porta aqui, o povo vai passar e nós vamos dizer que isto é a porta. O povo cego vai receber isto. Será, Geraldo? Será? Não é? Tu vai ver se Deus não falou comigo isso. E o povo ama uma porta de madeira para passar. Só que Jesus não é esta porta de madeira. Jesus é esta porta, esta é a porta por onde devemos andar, a porta da palavra. Esta é a porta que nos conduz à verdade da vida eterna. Ele diz, quando eu fui até vocês pregar o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o crucificado. Depois ele diz no versículo de número 3, e foi em fraqueza, temor, em grande temor, que eu estive entre vós. 4, a minha palavra, disse Paulo, e digo eu também, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. 5, tem 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, em madeira, palha e feno, e sim no poder de Deus. A minha fé, ela não está apoiada em sabedoria humana. Você sabe o que eu gostava? Quando eu estava num local chamado igreja, e que o pastor era bacharel. Se ele mandasse plantar bananeira, eu plantava 1, 2, 3, até com cacho já maduro. Bacharel em teologia, conhece tudo de Deus.
E foi através de um cantor que eu fui despertado para isso, quando ele disse: quem sabe menos das coisas é que sabe muito mais que eu, porque Deus não chamou os nobres, Deus não chamou poderosos, Deus chamou o humilde, Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são. Se eu quiser me apoiar no poder, não é em sabedoria humana, é no Evangelho, porque o Evangelho, pregou Paulo, é o poder de Deus. Hoje eu estou apoiado no Evangelho. Eu não estou apoiado no que diz o homem, eu estou apoiado no Evangelho. É Evangelho? É, eu estou apoiado. É, mas é longe. Eu sei que é longe, mas é verdade. Eu prefiro, meu amado, eu prefiro andar daqui a São Paulo 6 horas de viagem para ouvir o Evangelho, mas eu não sento numa cadeira de ouro do lado da minha casa onde tem sabedoria de homem. Não sento, não entro e não vou. Nem que eu vá uma vez por ano a São Paulo para ouvir a verdade, eu não sento numa cadeira, sento lá na lama. Fica igual o porco lá na lama. Mas eu não sento num banco de ouro para ouvir mentiras sobre a minha vida. Eu não sento num banco de ouro para que o pastor aqui cheio de soberba diga: isto aqui é o santuário. Ladrão mentiroso, isto não é o santuário, isto é pedra, isto é barro. Santuário neste pacto são as vidas compradas por Jesus. Estes são os santuários de Deus, lavado, regenerado, transformado, nova criatura, eleitos, predestinados, salvos para sempre. Aqui estão os santuários. É nisso que eu estou apoiado. Eu entro no lugar, o pastor diz: bem-vindos ao santuário. O quê? Vocês estão igual a Aparecida, meu amado? Santuário de Deus nesse pacto são vocês. O certo é dizer: bem-vindos, santuários de Deus. Bem-vindo a este local de pedra. Vocês sabiam que quando vocês não estavam aqui, Deus não estava? Vocês sabiam quando vocês chegaram, Deus chegou através de vocês? Vocês sabiam que quando vocês foram embora, este lugar não é, nunca foi e nem será o santuário de Deus? Vocês sabiam que estas paredes não são a casa do Pai? Vocês sabiam que a casa do Pai, neste novo pacto, são vocês e são indestrutíveis, são sagrados a Ele, por isso ninguém pode te tocar, ninguém pode te derrubar. Vocês não são salvos pelo fogo, vocês são salvos pela graça. A minha fé está apoiada nisto. E Isaías 43:2. O profeta, já estou terminando, me suporte, as portas estão fechadas? 5 minutos. Quando vocês passarem pelo fogo, porque o material que vocês são feitos é ouro, pedras e pedras. Ele disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. E se for palha, virá cinza, bate o vento e desaparece. Você sabe quantas pessoas estão aqui pela internet que o fogo arde, mas eles não desistem de uma comunhão com Deus? Você sabe quantas pessoas estão nesse momento passando por lutas com filhos, com famílias, com marido, passando por crise financeira, crise existencial, mas tem convicção que a sua relação com Deus não depende de coisas exteriores, não é o que elas vivem aqui fora, é o que elas vivem lá dentro, a presença real do Espírito Santo, o temor diário, são lutas por fora e temores por dentro. Você tem noção de quantas pessoas o rio tenta submergir? Você tem noção de quantas pessoas o fogo tenta abraçar, mas não consegue, porque o material que elas são feitas são ouro, prata e pedras preciosas. E Deus diz: eu sou com vocês, ainda que se levante o Empire State, eu sou com vocês. Quando vocês passarem pelo fogo,
ele não te queimará, nem a chama arderá em vocês, em ti. Depois ele diz no versículo de número 13: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. 4, visto que fostes o pó da terra, o miserável. Senhor, eu não valho nada. Lembra? Tu te lembras? Te deram madeira, feno e palha, e quando você ia orar, você falava assim: Senhor, eu não valho nada, eu sou o verme de Jacó. Senhor, salvo pelo fogo. E Deus está dizendo: você foste precioso aos meus olhos, tu és digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Precioso aos olhos do Pai e digno de honra. O sistema diz: eu não sou digno disso. Não. Senhor, eu não valho nada, eu sou o verme de Jacó. Senhor, eu sou pó e cinza. Ah, pó e cinza, madeira, feno e palha, porque quando o fogo vem, é isso que se transforma. Pó e cinza, na graça, precioso aos olhos do Pai. Ele disse: eu te amei. Depois ele diz então no versículo de número 5, olha lá: não temas, porque eu sou contigo. Eu trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. A minha fé está baseada nisto, meu irmão. A minha fé está baseada que eu sou precioso aos olhos dele. Eu não posso ser diante dos homens, não me importa, mas eu sou diante de quem tem que ser. Nós somos preciosos aos olhos do Pai. Essa palavra não pode cair vazia, porque a tua vida não está vazia, ela está cheia de Deus. Tu és templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus, ela não cai no vazio. Nós éramos vazios, cheios de religiosidade, mas hoje estamos cheios dessa palavra maravilhosa. E Deus disse em Isaías 55, 8, 11, para terminar, já estou terminando, olha o que diz. Hoje é sopa, meu irmão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Esta palavra não está caindo no vazio, ela está caindo na tua vida. Quem recebe? Quem recebe esta palavra que não volta vazia? Ela está agindo, ela está trabalhando, ela está entrando na divisão da alma e do espírito. Ela está entrando agora na junta e na medula. Ela está levantando o oprimido, ela está dando vida ao desanimado. Deus disse: a minha palavra não é a do homem, não é o sacrifício, não é a lei, é a graça de Cristo. A minha palavra não volta vazia. Antes, ela fará o que apraz, o que me apraz, o que eu quero, e prosperará para aquilo que eu a designei. Paulo disse em Efésios 3:20, versículo 21, olha lá, olha. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no monte. Que opera onde? Não, o poder de Deus opera onde? Não,
Não. Quero ver se você tem peito e ousadia para dizer com força: o poder de Deus opera em... Recebo infinitamente mais de Deus aí. Você pensando assim, recebendo ouro, prata e pedra preciosa, descobriu nesta manhã que o poder opera na tua vida e ele pode fazer infinitamente mais. Ué, mas o senhor não vai me dar nem uma bala? O senhor não vai me dar nem uma fita, nem um lenço? Alô, aí seria madeira, feno e palha. Eu estou te dando uma palavra que não volta vazia. Eu estou te dando a palavra que vai fazer aquilo que apraz a Ele. Eu estou te apresentando aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas não é um poder que está no Geraldo, que está no monte, que está no culto de consagração. É um poder que já está em você. Creia, receba, viva e tome posse, e verás o teu milagre na tua vida, seja ele qual for nesta manhã. Segunda de Timóteo 1, 12 ao 14, olha lá. E por isso eu estou até sofrendo estas coisas, disse Paulo. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode ter entrado aqui até sofrendo como malfeitor, sofrendo uma injustiça, não vê os seus sonhos, mas eu tenho a forte convicção de como o material em que você foi edificado é ouro, é prata e é pedras preciosas. Você tem que ter a forte convicção e saber em quem você tem crido. Nós não temos crido num Deus morto, num Deus que depende do meu dinheiro, num Deus que depende da minha busca no monte. Nós não temos crido num Deus que está preso numa cruz. Nós temos crido num Deus que ressuscitou ao terceiro dia, deixou o seu túmulo vazio, e Ele está aqui esta manhã andando entre nós, verificando a firmeza da nossa fé e confiando na confissão que sai da minha boca de acordo com a sua palavra. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido naquele que me disse esta manhã que a palavra dele não volta vazia, porque nós não estamos vazios, nós estamos cheios de Deus, cheios de Deus, cheios de Deus. E aonde tiver um crente cheio de Deus nesta manhã, eu quero ouvir um Abba Pai, eu quero ouvir glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória. Eu sei em quem eu tenho crido. Que aconteça um milagre aí na tua vida, meu amado. Que bata em retirada o Alzheimer, traumas de infância, bata em retirada. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos naquele que está vivo, que venceu a morte. Miséria, saia deste lugar. Pobreza, desapareça. Os coxos, os doentes, os cegos espiritualmente, vejam Deus esta manhã. Essa doença não pode prevalecer. Tireoide, câncer, metástases, estás vencido pela pregação da palavra. O Evangelho é o poder de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Receba aí o teu milagre. Receba o teu filho de volta. Receba a tua família de volta. Receba o teu ministério de volta. Receba a tua vida de volta. Receba, receba, receba. E no versículo de número 13, Paulo disse: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, a confiança, mediante o Espírito Santo que habita em nós.
Quem tem o Espírito Santo vence. Quem tem o Espírito Santo tem foco, tem determinação, tem ousadia, não volta atrás, não regride, persiste, confia, acredita, sabe em quem tem crido, sabe que pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas o seu final é o pódio do sucesso em Cristo Jesus. Eu libero a palavra da graça de Deus sobre a tua vida e digo que tu és abençoado com todas as sortes de bênção. Digo que tu és o melhor da criação de Deus. Digo que tu és próspero e que a tua família é bendita. Segunda de Coríntios 4:7, eu deixo vocês almoçar com isso aí, ó. Ui! É sopa, meu irmão. Temos, porém, este tesouro: prata, ouro e pedras preciosas. Nós temos este é um tesouro, meu amado, que está aqui dentro, que ninguém tira mais. Uma vez que tu ouve esta palavra, o médico pode dizer: é metástases, viverás até domingo que vem. O evangelho poderoso em você te leva até o fim dos teus dias. O patrão pode dizer: eu vou te mandar embora amanhã. Hoje Deus abre uma porta melhor. O ladrão pode dizer: é um assalto, não sai balas daquela arma, porque quem sabe que tem um bom tesouro dentro dele, está revestido de Cristo, tem uma disposição para acreditar que Deus faz falhar tambores. Nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Aqui está um vaso de barro frágil. Aqui está um homem que pode se quebrar a qualquer momento. Aí está uma mulher fragilizada, que foi enganada, iludida, traída pelas suas emoções. Aí está um homem desesperançado, que foi iludido pelo sistema. Mas aí dentro está um valor incalculável que a religião não pôde tirar. Dentro de você está Deus mesmo. Nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência desse poder seja de Deus e não de nós. Isso são prata, ouros e pedra preciosa, que quem é edificado assim, disse Paulo no versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós estamos até perplexos, mas não somos desanimados, porque não foi palha, feno e nem madeira que edificou a nossa vida. Que edificou a nossa vida foram os tesouros sólidos da graça de Deus. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Estamos até perplexos, porque tem situação que traz perplexidade, só que nós não estamos desanimados, para cima deles. Depois ele diz no versículo de número 9: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não estamos destruídos. Eu deixo esta palavra como bálsamo para a tua vida. Homem de Deus, coragem. Mulher de Deus, coragem. Jovem, avós, netos, não é hora de retroceder. O material que vocês foram edificados é prata, é ouro, é pedra preciosa, e quanto mais fogo, mais purificado. Lutas por fora, temores por dentro. O fim da vida de vocês é sucesso total e absoluto em Cristo. E quem recebe, diga: Abba, Abba, Abba. É para fazer barulho mesmo, meu amado.
Alguma pessoa que está com comichão no ouvido aí, dizendo: ah, meu pastor aqui, que ele iria rodar uns 3 creme crack, sambabá. Nós gritar: Abba, Pai, aquele dá logo um derrame e vai direto para o céu, meu irmão. E o versículo 10, tão lindo, Paulo conclui dizendo: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Receba a manifestação do Cristo ressuscitado. Receba a provisão do Espírito de Cristo. Receba a ousadia para acreditar que você está vivendo os melhores dias da sua vida. Receba e acredite que Deus não pode falhar com você. Você não é vítima, você é filho, e como filho és herdeiro de Cristo. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos nos colocar de pé.